Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é mais um Felipe Responde, o quadro onde eu sempre respondo os questionamentos de vocês sobre variados assuntos. Caso você queira me enviar perguntas para os próximos vídeos desse quadro, eu sempre coloco as postagens na comunidade aqui do canal e de vez em quando nas caixinhas de pergunta do Instagram. Então me segue também nas redes sociais. Sem mais delongas, bora lá então! Normalmente é a Mari que fica atrás das câmeras pra ler as perguntas pra mim, mas hoje Mari não pôde, tá doentinha, mandei melhoras pra ela. Então, Sabrina, minha querida irmã editora, tá fazendo uma função dupla aqui hoje, vai ler as perguntas pra mim, né, Sabrina? Isso mesmo. Então manda a primeira aí. Tá, vamos começar com a primeira, do Gustavo Rodrigues. E fora do YouTube, você está bem? Quem tá, na verdade? Próxima. Tô zoando, deixa eu responder aqui direito. Eu estou muito bem, não tenho do que reclamar, principalmente depois do ano difícil de 2021, onde vocês acompanharam aí o meu sufoco com os meus problemas de saúde. Graças a Deus eu estou bem melhor, recuperado, tomando cuidado com a saúde ainda, mas já investindo todo o tempo aí em novos projetos que me deixam muito empolgado. Inclusive, para quem não se inscreveu ainda no nosso novo canal, A Pergunta Que Não Quer Calar, corre para se inscrever. Eu vou deixar o link aqui embaixo da postagem da comunidade, onde eu expliquei tudo sobre esse novo podcast que vai ser lançado tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, onde eu, Mari, minha esposa, e Sabrina, minha irmã, vamos sempre debater sobre assuntos do cotidiano, tentando responder aí a uma pergunta principal por episódio. Então você aí que além de fantasia e horror também gosta de uma fofoca do mundo real, cola com a gente e já se inscreve no canal. Vamos para a segunda pergunta então, do Pedro Henrique. Você já leu ou viu o vilão tomar um certo tipo de atitude na história e pensou, será que eu faria o mesmo? Olha, essa pergunta, ela me assombra um tanto, porque existe um filme recente aí que quando eu assisti me fez muito mal psicologicamente falando, que foi o Coringa, de 2019, com o Joaquin Phoenix. Gente, eu não sei explicar, mas quando eu assisti aquele filme, eu me identifiquei tanto com o personagem, e não é nada legal quando você se identifica com um personagem psicopata, mas eu consegui sentir as dores dele. Eu acho que todo mundo que em algum momento da vida já sofreu alguma espécie de bullying ou opressão, como aconteceu comigo na adolescência, principalmente na escola, se identifica em alguns momentos com aquele filme. Só que é muito tenso quando você começa a criar empatia por um personagem que depois se transforma num verdadeiro monstro assassino. Então, infelizmente, eu me identifiquei com o Coringa e foi por isso que eu achei o filme muito bom, mas saí da sala de cinema me sentindo péssimo e prometi pra mim mesmo que nunca mais veria aquele filme de novo. E Sabrina e Mariana que moram aqui em casa, não se preocupem, tá bom? Continuo com a minha terapia pra não virar um psicopata. Próxima pergunta é do Pedro Macedo. Sobre o melhor casal que o YouTube já viu, eu gostaria muito de saber qual é a data mais próxima que o casal irá acontecer? Estou ansioso para a live do casamento ao vivo. E como foi o pedido? Se foi você que pediu ou a Mari que pediu? Em que lugar vocês estavam e o que estavam fazendo? Com todos os detalhes, né, Pedro? Bora lá. No meu relacionamento com a Mari, a gente costuma dizer que nós dois nos pedimos em namoro, nós dois nos pedimos em casamento, porque quando a gente tava ficando ainda no início, um dia a gente simplesmente conversou e percebeu que, isso aqui já é um namoro. E aí, depois disso, eu até cheguei a fazer um pedido oficial, pedindo ela pra namorar comigo, mas a gente já se considerava namorado. E a mesma coisa foi com o casório. A gente conversou um dia e percebeu, a gente já é praticamente noivo, vamos casar. Mas depois de um tempo, como eu sei que a Mari gosta dessa parte romântica, eu também oficializei um pedido de casamento pra ela depois. A gente tava num restaurante lá de Uberlândia, o Little Chef, e foi lá que eu fiz o pedido pra ela. Mas vejam só, cambada, isso foi em 2017. Então sabe aquele filme 5 anos de noivado? Pois é, somos nós. Parece que o universo conspirou para que a gente não conseguisse se casar. A primeira coisa que atrapalhou os nossos planos foi a minha mudança para São Paulo. Depois a Mari se mudou para São Paulo e a gente marcou o casamento oficial pela primeira vez para 2020. Mas aí veio que, uma pandemia global, né? E a gente foi adiando o nosso casamento por diversas vezes por causa da Covid. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que inclusive a gente chegou a oficializar o nosso casamento. A gente fez o casamento civil no ano passado, em janeiro, mas não tivemos até hoje a nossa cerimônia, a nossa festa, que como eu já prometi para vocês, vai ser transmitida em live. Felizmente agora, já que todo mundo da nossa lista de convidados já tomou aí pelo menos 2 doses da vacina, né? Muitos tomaram inclusive a 3ª dose de reforço, nós já estamos nos sentindo mais seguros para realizarmos a nossa cerimônia na data de 21 de maio de 2022. Então assim, eu não vou nem falar se Deus quiser vai dar certo, porque eu não quero pensar que tem possibilidade desse casamento
lançamento ser adiado mais uma vez. Mas é isso aí, gente. 21 de maio, contem com a gente aí. Vocês vão assistir tudo em live aqui no canal. A próxima pergunta é da Júlia Pérez. Qual dica você dá pra quem quer começar a escrever? Tenho muitas dúvidas sobre o processo. Muito sucesso e saúde pra você e sua família. E eu acho que a gente já pode emendar na próxima pergunta, que é do Leonardo da Silva Champrone. Já pensou em criar uma série no canal ensinando como escrever e construir uma história de fantasia? Seria legal se essa história fosse com ideias dos inscritos da comunidade. Muito massa. Bom, respondendo ao Leonardo e à Júlia, a primeira dica que eu sempre dou pra quem quer escrever fantasia ou qualquer gênero é leia bastante. De preferência, leia autores com os quais você se identifica e leia obras do gênero que você quer escrever. Eu acho isso muito importante porque eu conheço gente pra caramba que diz que quer ser escritor, mas não tem o hábito de ler. E escrita depende de prática, e a prática com as palavras, de criar conexões, de criar coerência entre suas ideias, vem da leitura. Então é necessário que você leia e escreva regularmente, que você escreva contos, pequenos capítulos, e envie para os seus amigos para que eles possam ler, te dar opiniões, te dar críticas, para que você possa cada vez melhorar mais o seu trabalho. E sim, Leonardo, eu já pensei em criar vídeos nesse estilo aqui no canal. Eu não garanto que vou fazer isso ainda esse ano, porque esse ano eu já estou com muitos projetos em andamento e eu estou tentando me dedicar ao máximo do meu próximo livro, que eu quero finalizar o mais rápido possível para poder ser publicado. Mas na época em que eu estiver divulgando o lançamento desse livro novo, quem sabe aí não é um projeto que eu possa encaixar sim aqui no canal. A próxima pergunta é do Lucas Amadeu. Se você fosse escolher um momento da sua vida como plot para uma história de terror, qual seria? Tem uns 3 vídeos ou lives aqui do canal que eu já contei sobre uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 11, 12 anos. Mudei com a minha família para Patos de Minas e lá moramos numa casa que tinha um porão e o meu quarto ficava perto do porão. Eu comecei a ouvir vozes à noite, ter ataques de sonambulismo, onde eu ficava andando pela casa, até que um dia minha mãe me parou. Não vou contar essa história com detalhes aqui, porque já falei dela muitas vezes na internet. A última vez, inclusive, foi no podcast É Você, Satanás, que eu apareci como convidado. Vão lá assistir o episódio delas em que eu participei, que vale a pena ouvir essa história, caso você não tenha ouvido ainda. Mas, como eu já me cansei de contar essa história repetidas vezes, eu acho que eu escolheria um momento da minha vida em que nada sobrenatural de fato aconteceu, mas que eu pensava a cada instante que poderia acontecer, que foi quando eu me mudei para São Paulo e morei num quartinho dentro de uma pensão ali perto da Bela Vista, que era num local completamente bizarro. Era uma pensão que ficava do lado de um viaduto e a pensão estava em péssimo estado, sabe? As paredes velhas, antigas, toda a aparência daquele local parecendo uma casa mal assombrada. Era um pensionato só para homens e tinha uma galera lá que era gente boa, com os quais eu trocava uma ideia, só que tinha algumas pessoas muito sinistras, sabe? E assim, eu sei que a gente não deve julgar os outros pela aparência, mas tinha um cara que, sério, ele me dava medo, porque ele era muito alto e no rosto dele, ele tinha os olhos tatuados inteiros de preto. Sabe quando a gente vê alguém em filme de terror possuído pelo demônio e a pessoa tá com os olhos inteiros pretos? Pois é, o cara tatuou a íris e a parte branca do olho pra ficar assim. E ele ainda tinha uns símbolos de pentagramas e outras coisas e 2 chifres tatuados aqui na testa. Então assim, cara, se você estiver vendo esse vídeo, me perdoa aí, não tô querendo te expor, mas você me dava muito medo, principalmente quando eu levantava pra ir na cozinha pra buscar água à noite e você tava lá parado. Eu jurava que você ia me matar. Agora você espera só um minuto que eu vou chamar um convidado. Não. Então é assim, gente, seria esse momento. A próxima pergunta é da Camille Fernandes. A pergunta que não quer calar: vai ter Refúgio Final 2? Tem criança chorando. Sim, o Léo está ansioso, inclusive, para esse momento. Muito provavelmente, a segunda temporada do RPG Refúgio Final vem com a maratona de outubro, maratona de horror aqui do canal. E quem não acompanhou a primeira temporada do RPG, que foi criado e mestrado pelo Léo Oliveira, onde eu e os meus amigos do Toca Voadora fomos os jogadores, tá tudo salvo numa playlist aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. Antes de responder as 2 últimas perguntas, aqueles avisos de sempre, não esquece de apoiar o meu trabalho curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. A 8ª pergunta é do Max Moreira. Vai voltar a fazer vídeos de Narnia e Coraline? Gente, eu vou responder essa pergunta da forma mais sincera possível com vocês. Eu não tenho vontade, e são por 2 motivos diferentes, apesar de parecidos. Por que eu parei de fazer vídeos de As Crônicas de Nárnia? Sendo que os vídeos de Nárnia são alguns dos vídeos do canal com a maior quantidade de visualizações que eu tenho. Porque eu comecei a ter muitas dores de cabeça com o hate de alguns dos inscritos que chegavam no canal através desses vídeos. Eu gosto
muito do fato de As Crônicas de Nárnia ser uma alegoria ao cristianismo que o C.S. Lewis escreveu enquanto autor cristão. E eu, na minha crença, me identifico inclusive como cristão. Apesar de que eu não acho que existe crença errada, eu acredito em vários valores e mensagens de religiões magísticas, gosto muito de falar de mitologias, outras religiões, formas de crenças diferentes aqui no canal. E por que isso é um problema? Porque pessoas cristãs que assistiam aos vídeos de As Crônicas de Nárnia se inscreviam no canal e começaram a assistir os meus outros vídeos. E quando elas encontravam vídeos em que eu falava sobre mitologias antigas ou sobre religiões magísticas, sobre outras formas de crença, essas pessoas começaram a me xingar e atacar a religião alheia. E eu percebi que eu não estava gostando mesmo dessa grande parte do público que chegava através dos vídeos de Nárnia. Pessoas com uma visão muito fechada, que inclusive me atacavam nos próprios vídeos de Nárnia, porque eu botava lá algumas críticas ao C.S. Lewis. Por exemplo, eu já falei que não gosto da forma como C.S. Lewis, na sua obra das Crônicas de Nárnia, tenta dar ali umas indiretas para ofender outras culturas. Por exemplo, quem já leu as 7 Crônicas sabe que existe ali um demônio chamado Tash, que o C.S. Lewis pinta como um falso deus, como se fosse Satanás, e ele descreve esse demônio e os seguidores dele com claras referências a religiões do Oriente Médio. Então eu amo muito o trabalho do C.S. Lewis, mas eu acho que ele tem coisas nas obras dele que devem sim ser criticadas, e eu nunca tive medo de fazer essas críticas na internet. Mas eu comecei a levar tanto hate por causa disso dessas pessoas que me desanimou pra caramba pra fazer os vídeos das Crônicas de Nárnia. Então assim, eu peço desculpas pra aqueles que não fazem parte desse grupo de mente fechada e que sentem falta dos vídeos das Crônicas de Nárnia. E eu não quero que vocês pensem que eu parei de fazer porque eu dei mais ouvidos pra essas pessoas que estavam criticando o meu trabalho. Eu parei de fazer porque eu realmente desanimei, perdi a vontade. E fazer um trabalho quando você não tá mais com vontade de falar sobre aquilo é meio frustrante. E com menos detalhes aqui sobre Coraline, eu não vou entrar muito a fundo porque é um assunto que eu não gosto de relembrar, mas quem me acompanha desde o começo sabe que quando eu comecei a fazer os vídeos sobre Coraline e eles começaram a ter um alcance maior, teve um conflito aí, porque existem outros criadores de conteúdo que também falam sobre Coraline, e por mais que eu não tivesse feito nada de errado na época, o conflito me deixou muito mal com a proporção que ele tomou, e isso me desanimou bastante a fazer conteúdos sobre a obra. Além do que, Coraline é uma obra única, uma obra bem simples, e eu acho que os vídeos que eu tenho sobre a obra aqui no canal já abordam ela por completo, então acho que não tem por que eu ficar fazendo mais vídeos inventando teorias sem sentido, já que não tem mais história. Se futuramente a minha vontade de falar sobre uma dessas duas obras retornar, reaparecer com novas ideias, não se preocupem, eu voltarei feliz da vida e contando com o apoio de vocês. A última pergunta é do Não Se Inscreva Nesse Canal. Qual foi a maior vergonha que você passou na vida? Foram muitas, né? Foram muitas, mas tem uma que é vencedora. Eu também já contei sobre essa vergonha em podcasts que eu participei como convidado aí na internet, mas vale a pena eu contar sobre ela aqui. Como vocês sabem, eu sou escritor, lancei os Quase Completos em 2018, e desde que eu lancei o meu livro, eu gostei muito de participar das bienais do livro, principalmente em São Paulo e no Rio, com sessões de autógrafo e em outros eventos dos quais eu recebia convite. E no ano de 2019, surgiu um convite da Submarino através do pessoal da minha agência, aspas e vírgulas, para que eu fosse até a Bienal participar de uma conversa com o Felipe Castilho, que é um autor daqui de São Paulo, a gente se conhece, inclusive já participamos de eventos juntos, onde nessa mesa a gente conversaria sobre fantasia na literatura nacional. Mas um dia antes da data desse evento, eu ainda não tinha recebido nenhuma informação sobre o que ia rolar na mesa. O pessoal do evento não estava me respondendo, então eu mandei mensagem pro Felipe Castilho e perguntei: Felipe, você sabe alguma coisa sobre o evento de amanhã? Se tem alguma pauta pra gente seguir, se vai ter algum mediador? E o Felipe falou assim pra mim: não me passaram nada, eu tava achando inclusive que você que ia ser o mediador, mas relaxa, fica tranquilo, chegando lá a gente sobe no palco e vê o que vira, a gente já se conhece, a gente vai conversando. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá, né? Eu e o Felipe Castilho. Antes de entrarmos no palco, veio um pessoal com câmera filmar a gente, filmaram o Felipe Castilho, entrevistaram ele. Quando vieram me filmar, falaram assim: você é o mediador, não é? E eu falei, mediador? Não, que eu saiba, eu vou conduzir a conversa junto com o Felipe Castilho, vamos falar sobre fantasia na literatura. E aí falaram, beleza. Me entrevistaram também, me filmaram, e aí passaram a gente pra área do palco, onde devia ter umas 50, 60 pessoas ali esperando pra assistir. Quando a gente entrou, eu olhei pra parte do palco e vi que tinha lá um pôster do livro Serpentário do Felipe Castilho, que eu já li, inclusive gosto bastante, e que estava sendo lançado naquela época. Além do pôster, tinha vários exemplares do Serpentário lá em cima, e eu já comecei a estranhar aquilo. E eu quis fugir quando
quando a moça da Submarino pegou o microfone e disse: então vamos receber Felipe Castilho para falar do seu novo livro Serpentário e o mediador que vai entrevistá-lo, Felipe Barbosa. Quando a moça falou isso, eu não sabia, tipo assim, o que fazer. Eu fiquei desesperado. Eu chamei a moça pra um canto, o Felipe Castilho subiu sozinho no palco e eu falei assim: moça, como assim? Ninguém me avisou que eu ia ser mediador. E ela respondeu: você tem algo contra ser mediador? Eu falei: não tenho nada contra, é porque ninguém me avisou, então não preparei nenhuma pergunta, inclusive nem li o livro do Felipe Castilho, eu não li Serpentário ainda, acabou de lançar. Aí ela falou assim: eu não sei o que podemos fazer. E eu tava desesperado. Felizmente, o Felipe Castilho lá do palco viu o meu desespero e como eu já tinha conversado com ele no dia anterior, ele sacou que ninguém tinha me informado do que ia rolar naquele dia. Então ele desceu do palco, me chamou e falou assim: Felipe, relaxa, a gente sobe ali em cima e conversa sobre livros nacionais, os dois juntos, vai ser de boa. E aí, a gente subiu lá em cima e o Felipe, nesse dia, foi um anjo comigo, sabe? Porque ele viu que eu tava muito desesperado, ele viu que não tinha sido minha culpa e me ajudou pra caramba, e a nossa conversa até que fluiu bem. Só que eu já tava tão desesperado que se você me perguntar o que eu falei no dia lá em cima, eu nem me lembro. A única parte que eu me lembro é que eu tinha levado meu livro, os quase completos, embaixo do braço. No meio dessa confusão, eu não sei onde o meu livro foi parar. E aí, no meio da conversa, o Felipe Castilho mencionou o meu livro e como só tinha o livro dele lá no palco, só tinha o pôster de Serpentário e os exemplares, ele falou assim: inclusive, Felipe, cadê o seu livro, os quase completos? Vamos colocar ele aqui em cima também pra mostrar pro pessoal. Eu olhei assim, pensei: cadê o meu livro? Olhei pra plateia onde a Mariana tava sentada, perguntei assim pra ela se ela sabia onde tava, ela disse que não sabia, e eu respondi assim: meu livro, ele tá por aí. E essa foi a minha resposta. Então assim, hoje em dia eu conto essa história rindo, mas no dia eu acho que eu nunca passei uma vergonha tão tremenda, mas a vida é feita disso, né, gente? De micos que a gente passa por aí. Foi uma vergonha relevante? Foi bem vergonhoso mesmo. Então valeu. Bom, pessoal, é isso. Deixem aí os seus comentários com as suas considerações. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijão e tchau.